Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Vivemos em uma sociedade em constante transformação, onde as pessoas lutam para que a sua voz seja ouvida. A liberdade de expressão é um direito garantido desde 1988 pela Constituição Federal. É suporte vital para qualquer democracia. Assim, todos podem manifestar livremente suas ideias, pensamentos e opiniões. Mas qual o limite de nossa liberdade? Somos livres para criticar e sermos criticados. As agressões aos direitos individuais aparecem todos os dias. São vários os casos que, em nome da liberdade de expressão, ocorrem insultos ofensivos e preconceituosos a religiões, cor da pele, orientação sexual ou opiniões contrárias. Na última eleição presidencial, por exemplo, um candidato, Levi Fidelis, usou desta liberdade para agredir verbalmente a população LGBT em um debate na TV. O candidato chegou ao ponto de propor um enfrentamento do que considera minorias e fez alusão à pedofilia. Outro exemplo é o caso do jornal francês Charlie Hebdo. A publicação francesa de humor estampava charges, satirizando o profeta Maomé, fundador da religião islâmica. Acabou sofrendo um ataque de fundamentalistas muçulmanos que resultou em 12 mortos. Expressão ou ofensa? Oposição ou humilhação? Humor ou intolerância? Até onde vai as fronteiras da liberdade de expressão? Nós estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. E o tema de hoje é esse: até onde pode ir nossa liberdade de expressão? Nós queremos muito agradecer a você que está em casa, sintonizado conosco, a TV Evangelizar, você que colabora com a obra Evangelizar, através da sua colaboração, o Evangelho, a reflexão, a música chega à sua casa. Os nossos convidados de hoje são Luiz Biasoli, sempre conosco em muitos programas, porque ele é nosso amigo, e tem alguns colaboradores que nós vamos chamar muitas vezes. Doutor em Filosofia e professor, bem-vindo. Obrigado, Padre Ezequiel. É sempre um prazer estar aqui com você, com teus telespectadores do Brasil inteiro que te assistem nesse programa que já está tendo uma repercussão para toda a comunidade. Thales Armiliato. O Thales Armiliato é jornalista, coordenador da Rede Sul de Rádios, uma rede de rádios muito expressiva no Rio Grande do Sul e também já atingindo Santa Catarina, professor, mestre em letras, cultura e regionalidade. Bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ezequiel, colegas, a todos os que nos acompanham, telespectadores. Estar aqui para tratar desse tema é uma função, eu diria, até social. Ela vai muito além do que nós pensamos, muito além da imprensa, que às vezes essa questão ela fica um pouco intermediada à imprensa. Eu acho que é um bom momento para a gente debater com todos aqueles que estão com a gente. Maria Marlene, mais uma vez bem-vinda, psicóloga, professora, atende pessoas tanto na orientação também como no coaching para que as pessoas possam encontrar a sua realização. Então tem uma experiência também nessa questão da liberdade, porque as pessoas fazem o que querem, depois isso traz consequências e aí tem que resolver. Bem-vinda. Obrigada, Padre Ezequiel. Grande alegria estar aqui. Vamos dar a nossa contribuição social, então, para a gente refletir aí as consequências dos nossos atos, né? Bem-vinda. E aqui os nossos músicos, Leonardo Velho Soares, Eduardo Moraes e Tiago
Zílio. Começamos com o jornalista dessa vez. Thales, diante disso que nós colocamos na abertura, depois nós vamos falar de vários casos para trazer na lembrança das pessoas que aconteceram recentemente, para que as pessoas compreendam bem esse tema. Até onde pode ir a nossa liberdade? Padre Ezequiel, telespectadores, eu acho que duas palavras casam muito bem com essa pergunta. A primeira é o respeito. A liberdade de expressão, ela vai até um momento quando se chega ao respeito absoluto. Os conflitos, as diferentes opiniões, a expressão, cada um tem a sua liberdade. Mas o respeito entre cada opinião é que é preciso ser fundamental. Por que isso? Porque o que está faltando, no meu ponto de vista hoje, é que muita gente, com o advento das redes sociais, acabam pensando que sabem sobre tudo, falam sobre tudo e não sabem de nada. É até um pouco forte. Professor Luiz, eu acho que essa expressão do Thales é muito importante. Nós falamos do jornal francês, que logo depois que veio toda aquela questão que as pessoas também foram apresentando a sua adesão, Je suis Charlie. Eu sou Charlie. Eu apoio essa liberdade de expressão. Só que a gente via na liberdade de expressão que tinha coisas muito ofensivas também à religião, não só muçulmana, mas também a católica, fazendo charges sobre o Papa, enfim, sobre a Igreja. O que dizer dessa liberdade de expressão? Bom, Padre Ezequiel, telespectadores, a liberdade também ela é um conceito amplo e muito problemático. Então, vamos deixar bem claro. Na filosofia, a gente pode tratar como liberdade, esse conceito, essa aspiração, essa realização da pessoa humana, ou como libertinagem, um mau uso da liberdade. Então, uma coisa tem que ser bem clara. A liberdade, ela é um dos fundamentos, um dos sustentáculos da democracia. E a democracia, ela supõe o quê? A circulação, a troca de ideias, a troca de pensamentos. A democracia ela precisa respirar, se oxigenar. Para isso, é fundamental que circulem ideias, opiniões, visões de mundo. Contudo, com essa exacerbação da potencialidade das novas tecnologias, das novas redes, também deu espaço para alguns setores não usarem bem a sua liberdade. E nós temos aqui no Brasil um caso clássico. O Brasil foi um país que viveu um período forte de ditadura militar, onde as vozes foram, de certa forma, houve muita proibição de expressão, de manifestação. Em vista disso, a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, ela, lá no seu artigo 5º, ela deixou claro a liberdade de pensamento, de expressão. Mas, dentro da Constituição, também está a penalização para os excessos da liberdade quando o outro é ferido. Então, a nossa legislação, ela também apontua isso. Quando a liberdade ou a expressão passa dos limites, ela pode ser uma ofensa. E isso, criminalmente, é tipificado pela calúnia, pela difamação, pela mentira, que pode dar ensejos às pessoas pedirem o seu ressarcimento, sua retratação, seja materialmente ou moralmente. Então, nós temos que fazer o quê? Alguns órgãos de imprensa, ou mesmo hoje, no século XXI, que os jornais, a mídia não tem mais o poder absoluto de emitir opiniões, nós, por meio das redes sociais, também atingimos um bom número de pessoas, muitas vezes nós ou alguns grupos sociais podem correr esse risco de transformar o que seria sadio para a democracia num grande risco da democracia. Thales, mesmo em posições mais tradicionais, por exemplo, eu posso defender a família e também ser agressivo
Também, também. Porque não é o fato de defender... Alguém pode dizer, eu sou ético. Não, eu defendo a família, mas eu posso agredir meio mundo com isso. Pode, com certeza. E outra coisa, você pode massificar isso. Eu explico para o telespectador que o que acontece? Quando se fala o absurdo, quando se fala o intransigente, ou então o que é um problema, é uma problemática, e que muitas vezes até pode ser mentira, ela é tão consolidada nos meios de comunicação que pode se tornar verdade. Já é a máxima goebbeliana que ficou caracterizada, né? Goebbels, né? O ministro da propaganda do Hitler, dizia: uma mentira dita mil vezes, muitas vezes torna-se uma verdade. E aí o que acontece? O que tanto a gente, nós que estamos aqui hoje, tentando desmistificar e construir de que a democracia e a linguagem ela pode estar junto de todos, ela também pode ser usada para um outro benfator que seja negativo. E, acima de tudo, essa democracia que luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, por muitas vezes pode ser provocada do lado negativo. E os meios de comunicação, e a gente pode observar muito bem isso no Brasil, por parte de muitos grupos organizados, onde se obtém um maior índice de relevâncias de audiências e estão sobre uma mão, se vamos contar o poder dessas tantas comunicações e impérios, fazem com que poucas sejam as chances de debates ou a linguagem que é usada e repassada para o povo, que pode ser a verdade, que pode ser o absoluto e que pode ser a democrata. Será que o meu meio de comunicação, será que esses tantos departamentos de jornalismo sentam e avaliam, de fato, é isso que o povo quer e pensa? Thales, tu és jornalista. Certo. Os jornais estão comprometidos com a verdade naquilo que expressam? Nem todos. Nem todos. E me preocupa muito mais, professor, também psicóloga que está aqui, é de que esse comprometimento ele está caindo em razão dos lucros. Então, se eu estou vendendo muito, o que dá audiência, se isso for preciso, escorrer sangue nas telas de televisão... Ou expor, desculpa, Thales, ou pornografia, ou Exato. Conteúdo de baixa qualidade, vou atender uma necessidade comercial. Isso. E aí o que acontece? O que nós estamos debatendo, a interferência de se ter um senso crítico sobre a notícia e o que se está divulgando, fica de lado. Porque se constrói um espetáculo onde um apresentador, um repórter, é a essência da notícia e não a notícia em si. Se presta atenção no que essa pessoa ou aquela diz, mas não no contexto do que uma sociedade vive. E é por isso que o jornalismo também, faço culpa a mim mesmo, a nós jornalistas, para que lado estamos indo? Será que vamos defender o que aprendemos em um banco das faculdades com a postura ética de atender ambos os lados? O lado A, o lado B? As posições diferentes? Ou apenas um lado e a satirização de tudo? Hoje, como o Thales colocou, a gente vive uma cultura, um caldo de cultura do sensacionalismo ou do nivelamento por baixo em termos de notícia, de informação. Então, aquilo que serviria para libertar, para o ser humano tomar um posicionamento, saber posicionar-se, foi banalizado de certa forma. Então, você vê muito conteúdo sendo disseminado, mas esse conteúdo muito superficial, que muitas vezes mais atrapalha, desinforma, sonega a verdade do que ajuda a formar pessoas. Nós, todas as pessoas que estão em casa, eu, você, nós somos pessoas que constantemente temos que aprender mais, nos lapidar, saber fazer juízo frente às grandes questões. Mas para isso precisamos ter informações corretas, fidedignas. Mas eu chego ao absurdo, às vezes eu leio um site noticioso e ele usa o verbo teria.
Mas se a teoria não está publica... não está está comprovado. Mas daí se você larga essa notícia, depois que foi dito, você não tem mais como recuperar. Quando uma credibilidade de uma pessoa foi caluniosamente abalada, sim, tem o dano, tem a justiça, tem a reparação, mas ela é sempre ínfima diante do mal que foi causado. Ela é exterminada. Essa questão, mesmo diante de uma sátira, que de certa forma não, tu quer fazer, não quer ser ofensivo, mas é. Uhum. Na liberdade de expressão, uma coisa é as grandes instituições, como eu disse, e outra coisa é o povo na internet. Como é que tu compreende essa questão hoje da liberdade de expressão, onde todos falam sobre tudo, sem critério, muitas vezes? Eu fico pensando, se já está difícil agora, como vai ser para as próximas gerações? Porque, na verdade, como a gente diz na psicologia social, está tudo naturalizado, né, Thales e professor? Tudo pode, tudo é legal, tu coloca o que tu quiser. Agora, com essa pergunta, Padre Ezequiel, me veio uma cena que eu fiquei muito chocada, e eu posso falar, porque muitas pessoas devem ter visto, quando teve a posse da presidente Dilma, que ela estava com uma roupa de crochê, que por sinal eu gosto de roupa de crochê, e fizeram toda uma como é que se diz? Compararam ela com um bujão de gás, que se diz, né? Ou é botijão, não sei. E aí eu achei aquilo de uma maldade, de uma infelicidade, porque, gente, nós temos direito de não gostar de quem está no poder. Porém, é a primeira mulher presidente, né? Isso é fato. E é a presidente da nação. Então, isso é só um de tantas outras sátiras, enfim, que a gente vê de outras pessoas também. Agora me veio à cabeça essa. E aí esse rótulo vai ficando, como foi dito, e eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não têm noção da agressividade, da maldade disso, porque aí entra um padrão psicológico, né, que está na subjetividade das pessoas, que é o seguinte: se todo mundo faz, eu faço também. Né? Tá todo mundo fazendo. Então, me parece que fica um padrão, assim, na cultura, no social. Eu não sou o único, entendeu? Tá todo mundo fazendo. Então, também posso fazer isso. Eu acho que isso é muito perigoso. Nós voltamos em seguida com mais debates sobre esse assunto. Afinal, até onde pode ir a nossa liberdade de expressão? Levanta teu olhar pro Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.